E hoje nós vamos falar, continuando, hoje é o estudo 10 do discipulado. Falamos um pouco sobre batismo nas águas e o batismo do novo nascimento, que é o batismo de Cristo, onde nós somos mergulhados no corpo de Cristo. E hoje falamos também um pouco sobre o batismo do Espírito Santo e vamos falar agora sobre a evidência de falar em línguas, sobre a oração em línguas, que é evidência do batismo no Espírito Santo. Ao olharmos para esse texto e todos os outros relacionados ao mesmo assunto, veremos que a oração em línguas é a evidência inicial do batismo do Espírito Santo. Mas antes, nós vamos orar para que o Senhor possa nos guiar nesse estudo. Meu Pai, eu te agradeço por este momento. Esse estudo, Senhor, é um estudo para edificar a tua igreja e para que aquelas pessoas que não têm compreensão da tua palavra, que desejava de alguém para ensinar a tua palavra, através desse estudo, Pai, a tua palavra ela possa alcançar as vidas que estão precisando, Senhor, da tua palavra. Que a unção de ensino esteja nesse momento, que o Senhor possa alcançar o máximo de pessoas para a tua honra e para a tua glória. Obrigado, Espírito Santo, por este momento. Obrigado, Pai. Eu te peço que o entendimento chegue na vida de todos que escutarem esse áudio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a evidência do batismo do Espírito Santo é a oração em línguas. Tem muitas pessoas que elas não compreendem o que é oração em línguas, né? Acham até estranho, né, quando vê algum movimento cristão e vem algumas pessoas orando uma linguagem que não entende, né? Por isso que falta de conhecimento, né, faz com que o homem pereça. Mas a Bíblia nos instrui sobre esse assunto, é bíblico e é a evidência de quem recebeu o batismo no Espírito Santo, não é? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Eu estou abrindo aqui. Você pode abrir a sua Bíblia em casa também e pode meditar junto comigo. Você pode meditar aí junto comigo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Essa carta, né, 1 Coríntios, capítulo 14, fala sobre o uso dos dons corretamente, né? Paulo está dando uma instrução para a igreja, através dessa carta que foi enviada, e a igreja de Coríntios, porque havia um certo tipo de imaturidade e desordem no uso dos dons no momento que eles se reuniam para cultuar a Deus. E Paulo estava dando algumas instruções, e no capítulo 14, Paulo concentra-se falando de como proceder no culto. Ele fala sobre profecias e fala sobre oração em línguas, para que aqueles que estavam se movendo nos dons soubessem ter um certo tipo de sabedoria e discernimento quando fosse usar a profecia numa reunião onde tinha muitas pessoas, que nós chamamos culto, que estamos nos reunindo como congregação para cultuar. A profecia, Paulo explica que ela é mais válida porque é na linguagem que alguém entende. Já a oração em línguas, ela não é tão válida porque aquela pessoa não vai entender o que a pessoa está falando, porque é a oração que está falando em espírito.
A não ser que Paulo explica que haja intérprete. Se houvesse alguém que tivesse o dom de interpretar, aquela oração em línguas, ela seria válida. No caso, naquela reunião, seria de proveito, vamos dizer assim, porque havia alguém para interpretar. E alguém interpretava aquele que era dito e a igreja era edificada. Então Paulo começa a dar algumas explicações para que houvesse ordem no culto. Algumas pessoas que leem esse texto sem entendimento acham que a oração em línguas ela não tem importância. Mas na verdade a oração em línguas ela tem sim seu papel fundamental no corpo de Cristo e é muito importante, desde que você saiba usufruir e usar esse dom. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, versículo 2, diz: porque o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque o Espírito fala mistério. Primeiro ponto: quem está orando em línguas não está falando aos homens, está falando em mistérios com Deus, né? Então quem está orando em línguas, guarde isso, está orando em mistérios com Deus. Ninguém entende. Segundo ponto: ninguém entende, a não ser, como eu disse, que haja uma manifestação do dom com a interpretação. Mas se não houver essa interpretação, o apóstolo Paulo fala que nos instrui a orar consigo mesmo e com Deus, não é? Eu vou estar procurando aqui esse versículo para nós entender melhor. Observe que o versículo 28 de 1 Coríntios 14, versículo 28, diz: mas se não houver intérprete, ou seja, no culto, na reunião, se não tem alguém com dom de interpretação, se não houver ninguém ali com intérprete, aí ele diz: se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, o que é falar consigo mesmo e com Deus? Veja que ele está instruindo sobre oração em línguas e profecia. Então, se não houver intérprete, ele diz: fale consigo mesmo e com Deus. O que é falar consigo mesmo e com Deus? É quando você ora baixinho, que não atrapalha ninguém e que ninguém o ouve você orar. Então o apóstolo Paulo está dizendo: se não tem ninguém interpretando na igreja, em vez de falar alto, que não tem proveito para os outros, é só para a sua edificação, porque quem ora em línguas edifica a si mesmo, como a Bíblia diz. Aí diz: ora baixinho. E o que é orar baixinho? É você estar ali orando no seu canto, baixinho, orando em línguas, baixinho, consigo mesmo e com Deus, não é? Porque quem ora em línguas, a Bíblia diz que edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, versículo 4, diz: o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que fala em línguas edifica quem? A si mesmo. E o que profetiza edifica quem? A igreja. Então a oração em línguas, ela tem um papel fundamental, né? Porque ela fala mistérios com Deus e edifica a você mesmo. Que é edificar? Qual o significado da palavra edificar? Vamos ver o significado da palavra edificar. Olha, a palavra edificar, ela é um verbo transitivo direto. Significa levantar, ou seja, uma construção, ou seja, construir. Então, quando você está orando em língua, você está construindo, está se edificando a partir do solo, segundo o plano estabelecido e por meio da superposição e combinação de materiais apropriados. Então, o que é edificar? É levantar, é construir. E essa construção que nós estamos fazendo, ela é o quê? É uma construção espiritual. Quando nós oramos em línguas, nós estamos construindo algo espiritualmente. 1 Coríntios 14,
Versículo 4. O que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Também, veja aqui no versículo 2, diz assim: porque o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Lembre que a gente aprendeu, quem fala em línguas não fala com homens, fala com Deus. Pois ninguém entende, né? Porque a mente não entende, é uma oração no Espírito. Porque em Espírito fala mistério. Observe que a Bíblia diz que quem ora em línguas está orando em Espírito. Agora, associe esse versículo de 1 Coríntios 14 com Judas 14:2, né? Com Judas 1, versículo 20. Né? Veja que a Bíblia diz que quem ora em línguas ora em Espírito. Judas 1:20 diz: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Associe quem ora em línguas, ora no Espírito, e orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo com quem ora em línguas, ora no Espírito, e orando no Espírito Santo. O que é orando no Espírito Santo? Orando no Espírito Santo, irmão, é orando em línguas. Nós não oramos no Espírito Santo, nós oramos orando no Espírito Santo. É o Espírito Santo dentro do nosso espírito nos guiando, nos influenciando a orar em línguas. Então o versículo 20 de Judas diz que nossa fé é edificada quando nós oramos em línguas. Nós estamos edificando a nossa fé santíssima, orando em línguas, ou seja, orando no Espírito. Olha o papel fundamental da oração em línguas, né? 1 Coríntios também, 14:17. A Bíblia diz que também quando nós oramos em línguas, nós estamos, mesmo que a nossa mente não entenda, nós estamos dando graças bem a Deus. Porque, versículo 17, realmente, tu dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Né? No versículo 16 diz: de outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, ou seja, quando tu está orando em línguas, estiver bendizendo a Deus em línguas, como dirá o amém sobre a tua ação de graça aquele que ocupa o lugar do indulto? Ou seja, aquela pessoa não vai entender nada, não tem como ela dar graças, porque ela não vai entender nada, né? Não entende a oração em língua, visto que não sabe o que diz. Aí no versículo 17 diz: porque realmente tu dá bens à graça, mas o outro não é edificado. Mas Paulo reconhece que quando nós oramos em línguas, nós estamos dando graças a Deus de uma forma muito abençoada, né? Então, a oração em línguas é algo importante e fundamental, principalmente para esses últimos dias em que nós estamos vivendo. Normalmente, em nossas igrejas, logo após o apelo para o novo nascimento, faz-se o apelo para receber o batismo no Espírito Santo. É um estímulo para aquele cristão que ainda não receber um batismo, o receba pela imposição de mão. Falando em línguas no culto e em casa. A oração em língua deve ser uma prática intensa na vida do cristão. Podemos e devemos buscar falar em línguas o máximo de tempo possível. Todavia, na igreja deve existir a percepção de que minha oração em línguas não afeta o meu irmão ao lado. Dessa forma, deve ser feita de maneira que não chame a atenção dos que nos rodeiam. Caso aquele que lidera o culto ore em línguas, é importante que ele traga a revelação, ou seja, a interpretação do que está sendo transmitido, para que todos sejam edificados. Então, eu quero recomendar que você faça essa leitura do capítulo 14 de 2 Coríntios. Estude bem direitinho, escute esse áudio, estude, e Deus vai te abrir entendimento. Que Deus continue te abençoando. Você que não nos conhece, nós somos da Igreja Verbo da Vida de Itapetim, Pernambuco. Ficamos localizados aqui no centro da cidade. E meu nome é Roberto Soares, sou pastor presidente da igreja.
E você é nosso convidado. Nossas reuniões são terça, quinta e domingo. Terça, culto de oração. Quinta, super quinta da fé. E domingo, o culto da família, né? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Todas as reuniões começam às 19 horas da noite.